importante que a gente saibamos como exercer essa nossa cidadania. Para sabermos, nós temos que nos informar. E isso que o Espaço Saúde ele procura passar para você, cidadão. É saber se posicionar diante de uma política de saúde. Saber cobrar, né, de quem você elege, a saúde também, né? Saúde, habitação, mas como cobrar, o que cobrar, o que está na plataforma política desse candidato. Eu acabei de falar, estamos no mundo político, né? Vereadores, o prefeito, que é onde as demandas, somos nós que levamos essa demanda para o gestor de saúde. E ele tem que estar a par e saber do que nós queremos. E nós temos que entender esse sistema de saúde. Eu tenho uma pergunta, para entender o sistema de saúde, como é que são as políticas de saúde do SUS? Qual é o norte do trabalho do SUS? Você pode fazer uma pergunta para nós? A sua pergunta, na realidade, eu vou dividir em duas análises conjunturais que eu vou fazer, rápidas, né? Porque eu gosto muito de fazer análise de conjuntura. Mas eu vou pegar um pouco o gancho do que você falou do ano eleitoral, etc. E tal. Primeiro, acho que é legal a gente entender que o SUS é um sistema, né? É um sistema único. E o mote dele, então, ele se caracteriza por ser universal, por ser equânime, né? Que é diferente de igualdade, né? O princípio da equidade, e por ser integral. Tendo a clareza, né, tendo a consciência desses princípios e diretrizes, então aí você estabelece qual é o mote das ações do Sistema Único de Saúde. Trabalhar a prevenção, a promoção, a recuperação e evitar, logicamente, que o cidadão venha a adoecer, venha a ter problemas de saúde. Acontece que a gente vive hoje uma situação da indústria da doença, né? Então você não tem hoje tantas pessoas ou tantos programas, seja aqui do Brasil ou fora do Brasil, que trate realmente a promoção ou a prevenção. Mas você tem a indústria da doença que vive já das pessoas que já estão doentes, né? Pessoas que já estão com uma nefropatia, que já estão fazendo uma hemodiálise, que já estão com AIDS, que já estão com uma diabetes crônica, que já estão com um problema de hipertensão. Porque isso vira uma forma, ela mexe no mercado financeiro, econômico, extremamente importante, extremamente valioso. E caro, né? Depois da indústria bélica no mundo, a indústria farmacêutica é a que mais ganha, é a que mais tem recursos disponibilizados. Vai ser a segunda economia do século XX. A segunda economia do século XX, exatamente. Agora, aonde que eu faço o link com a questão que você tinha colocado anteriormente do ano eleitoral? Então, 2012 é um ano que nós vamos eleger prefeitos, vereadores, mandatários. Então, nós estamos outorgando o meu poder de voto, o meu direito de decisão a quem vai me representar na Câmara de Vereadores ou lá no Poder Executivo, que é o prefeito. Agora, a efetividade das políticas públicas de saúde, elas vão ocorrer de fato da compreensão que esses sujeitos, né, que vão tentar o parlamento, sejam prefeitos, sejam vereadores, têm da importância de uma política pública. Então, eu, cidadão, eu preciso ter a ideia do que a gente as necessidades da população, as necessidades básicas, né, de sobrevivência do ser humano, rendimento mínimo, né, respeitoso. A gente não tem que ficar só pensando em ambulância, só em leito de UTI, só em medicamento de alto custo. Nós temos que pensar também na necessidade de você ter um programa de saúde da família bem estruturado, você ter unidades básicas de saúde bem estruturadas, você ter uma população adscrita muito bem atendida, você ter os recursos humanos, que daí a saúde ela não é só centrada no profissional médico, no enfermeiro, no nutricionista, fonoaudiólogo, enfim, o conjunto da multidisciplinaridade. Por que eu estou falando isso daí? Porque vai aparecer muita gente agora, a partir de abril, maio, falando que defende o Sistema Único de Saúde, ou que a saúde é prioridade para aquele candidato a vereador, ou para aquele candidato à prefeitura, a seu prefeito mandatário mor do município. Só que os caras não entendem nada de saúde. Então eles se utilizam de uma situação para falar de saúde. Agora, acho que cabe a nós, os conselhos municipais de saúde,
as instituições como o Espaço Saúde a capitanear o debate e trazer este pseudo ou este pré-candidato para espaços como esse daqui e fazer o cara. Qual de fato é o seu compromisso com a saúde pública aqui em Santo André, ou lá em São Paulo, ou lá em Sorocaba, a cidade que eu resido, e o que você nos apresenta como perspectiva, expectativa e qual prazo que você vai conseguir dar conta disso daí. Então é importante que a gente traga o candidato para o debate, ele traga para nós a sua plataforma, como nós também possamos apresentar qual é a nossa demanda. Porque senão a gente fica nesse discurso de 10 anos, 11 anos, que foi da regulamentação da EC 29, que ela trabalhava com a perspectiva de você ter mais recursos para a saúde. Não foi um grande balde de água fria na sociedade brasileira, no movimento pela reforma sanitária, inclusive, que lutou tanto desde 2000, desde a época de Eduardo Jorge e Roberto Gouveia, para ter a definição de quantos municípios o Estado e a União devem investir. E hoje você tem. Então, o Ministério da Saúde vai trabalhar com uma dotação orçamentária aí de 70, quase 80 bilhões, né? Mas esse recurso ele não vai ser equiparado se, por acaso, a economia do Brasil superar as expectativas. A gente ainda vai continuar ainda com esse parco recurso. Se você o recurso do Ministério da Saúde ele é gigantesco se você comparar com os outros ministérios, mas ele é um recurso insuficiente se você fazer uma análise mais profunda das necessidades de saúde da população, das desigualdades de saúde que nós temos no Brasil, né, região norte, nordeste, ou mesmo aqui no estado de São Paulo. Então, a gente está vivendo hoje no Brasil, e agora recentemente, essa situação que houve aí com o silicone, né, com as portas de silicone, quer dizer, o pessoal colocou silicone, etc. e tal. Agora, a saúde pública vai ser responsabilizada para não só garantir o atendimento das mulheres, que é natural, importantíssimo isso daí, mas deve-se cobrar isso também das operadoras e planos de saúde, para que isso é uma questão de saúde suplementar. Né? Então, os operadores e os planos também devem serem responsabilizadas e cobrir parte disso daí. Você tocou num ponto importante que você comentou sobre os conselhos municipais de saúde. Nós tivemos lá no último sábado, no Espaço Saúde, a eleição de 2 representantes do segmento dos usuários, né, de patologias, para o Conselho Municipal de Saúde, 2 titulares e 2 suplentes. Mas já soubemos que o prefeito e o secretário da Saúde não vai dar validade para o novo grupo. A gente sente, né, principalmente em São Paulo, há uma política que tenta afastar o controle social do sistema. Né? Infelizmente, ainda não viram a importância do controle social, de como nós podemos ser parceiros nessa luta, né? e nos deixam de lado, né? Criando decretos assim na calada da noite, de um dia para outro, para tentar resolver um problema. E sendo que o problema de saúde em São Paulo é muito grande. Olha, na realidade, eu acho que não é que eles não veem a importância do controle social, eu acho que eles veem tanta importância do controle social que eles tentam derrubar, vetar de qualquer maneira a efetiva participação das lideranças comunitárias no processo de interferência, de apontamento, de construção e deliberação de políticas públicas. Esse cenário que novamente ocorre lá na cidade de São Paulo, ele não é novidade, isso já ocorreu em gestões anteriores. Na época que Paulo Maluf também já foi prefeito, São Paulo, das capitais, São Paulo foi a última cidade a ser incorporada no Sistema Único de Saúde. Então, isso é muito evidente numa cidade cosmopolita como São Paulo, né, capitalista, onde tem desigualdades gritantes, né? Você tem Morumbi, favelas, você tem populações muito bem assistidas, você tem uma grande população moradora de rua. A cidade mais rica do Brasil tem uma quantidade imensa de iniquidades, preconceitos. Então, quer dizer, quanto mais pessoas estiverem fora dos espaços de controle social, de participação cidadã, outras pessoas que estão hoje no comando, que não têm
interesses sociais, mas tem interesses econômicos, né? Vão criar sempre subterfúgios, vão criar situações para descaracterizar o Conselho Municipal de Saúde, para descaracterizar o movimento de saúde da cidade de São Paulo e descaracterizar qualquer outra situação. Rogo, desejo, torço para que essa informação ela não seja verdadeira, mas se for, e também o Ministério Público seja imediatamente acionado, o Ministério Público seja rapidamente acionado para ser um grande parceiro aí na garantia dos direitos constitucionais. É uma pena, né, que aconteça isso numa cidade como São Paulo, com 11 milhões de habitantes. Nós já foi acionado o Ministério Público, mas é um constante essa ação. É uma constante isso. É uma gestão, é uma outra gestão, até própria do governo, né, do partido do governo. Ainda nós temos esse tipo de ação, né, de um item tão importante que é a saúde. Ainda, infelizmente, né, que a ação do gestor a esse ato, né, não democrático. É a ação do gestor que não atende aos interesses da população, né? Atende aos interesses políticos, partidários, entendeu? Atende interesses econômicos, atende interesses de grupos organizados da sociedade, mas de grupos organizados que não estão preocupados com a população SUS dependente, usuária do Sistema Único de Saúde, não estão preocupados com a população que precisa usar o sistema. Porque essa minoria, hoje, ela está aí dominando, ela usa o Wi-Fi, ela usa o Sírio, eles roubam dinheiro público, desviam dinheiro público para outras ações e acabam, de fato, criando situações como essa daí, descaracterizando o controle social, descaracterizando o papel dos conselhos de saúde. É lamentável. E tentando acabar com o SUS, né? Infelizmente, acabar com o maior programa de saúde do mundo. O melhor plano de saúde que se tem. O maior e melhor plano de saúde do mundo. E falando em plano de saúde, né? Como é que você vê a nova política, ou se houve mudanças na política de saúde suplementar no Brasil? Não houve mudança nenhuma, houve mudança no sentido de que cada vez mais os planos e as operadoras de saúde estão ganhando, recebendo recursos públicos para poder se manter. Não sei se vocês sabem que 54% da dotação orçamentária da saúde, ela vai para a iniciativa privada, seja para sanear planos de saúde, as operadoras, e 45% na realidade é que é utilizado na saúde pública. Neste sentido, acho que você pode perceber hoje que eu coordeno a Comissão de Saúde Suplementar lá do Conselho Nacional de Saúde, e você tem hoje uma quantidade muito grande de ações de prevenção às doenças ofertadas pelos planos. Aquilo que parece que na realidade é um grande benefício para a população, na realidade os planos de saúde já estão criando estratégias para que eles não tenham mais despesas do que eles vão ter, do que eles já têm hoje. Por que isso daí? Porque as doenças crônicas vão ser a tendência do novo século, dos próximos anos. A população da terceira idade ou da melhor idade em todo o Brasil, em todo o mundo, está crescendo de forma significativa, e é a população justamente que mais usa medicamento. Então, se eu sou proprietário, se eu sou gerente, se eu sou diretor de um plano, eu vou criar estratégias para que essa população... É aquele bonito que aparece na visão que fala do envelhecimento saudável. O envelhecimento, por um lado, ele é saudável, mas por outro lado, estão se criando estratégias para que as planos, as operadoras e planos de saúde não sejam onerados, não tenham tantos, não sejam onerados de forma que elas não tenham lucro. Então a gente se engana quando cai nesse conto aí do que, que legal, não, ninguém está dando nada de graça. Nada de graça. Agora, o grande debate da saúde suplementar, que eu creio que possa voltar agora em 2012, é o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde, né? Todo mundo sabe que... E você acha que isso vinga? Então, é complicado, né? Porque você tem a maior cidade do país querendo cercear o controle social, dificilmente aí a Agência Nacional de Saúde Suplementar,
vai querer. Se bem que o Tribunal de Contas da União já apresentou seu relatório, apresentou seu parecer. Mas é importante que tenha, porque senão a gente vai continuar tendo pessoas que pagam planos de saúde particular, pessoas que usam grandes planos AA, AB, e na hora que ela precisa de um medicamento de alto custo, na hora que ela precisa de uma cirurgia, que nem agora o pessoal dos planos de saúde que tem cirurgia de silicone, os planos de saúde não querem pagar silicone, né? Então, o Sistema Único de Saúde acabou absorvendo, assumindo isso daí. Enfim, acho que é um debate que esse espaço maravilhoso deve ter aí na agenda de 2012, que ele vai vir com força em 2012. Realmente traremos esses temas aqui para ser discutidos e com mais programas para a gente mostrar à população o que vem a ser essa política de saúde e como o SUS está sendo dilapidado. Né? Uma má gestão por interesses escusos, né? Por são grandes conglomerados aí com outras intenções. Os internautas aqui estão mandando os recadinhos para a gente. A Cora Machado de São Paulo, parabéns pela volta, muito sucesso em 2012 para o programa. Muito obrigado, Cora. Nós estamos aqui é para isso mesmo, para trazer informação, trazer pessoas como o Zé Marcos para passar essas informações para você. O Antônio Ribeiro, do Rio de Janeiro, ele faz a seguinte pergunta ao José Marcos: como as pessoas devem se portar frente aos políticos para ajudar na melhoria do sistema de saúde? Pois é, uma boa pergunta, Antônio Ribeiro. Antônio Ribeiro, do Rio de Janeiro. Olha, que audiência fantástica, o pessoal do Rio de Janeiro acompanhando aí com muito brilhantismo, uma pergunta importante dessa daí. A primeira coisa, Antônio, que eu gosto de falar quando eu dou curso a gente precisa resgatar a sociedade brasileira o artigo 1º, parágrafo único da Constituição brasileira, que é: todo poder emana do povo, por ele será exercido direto ou indiretamente nos termos dessa Constituição ou por quem a ele designado. Então, quer dizer, os políticos, né, os parlamentares, não são nada mais nada menos que os nossos empregados. Entendeu? Então, eles devem atender os interesses da população. Agora, é aquilo que eu tinha colocado anteriormente. Primeiro, a gente precisa se conscientizar do nosso poder enquanto cidadão, e logicamente que uma andorinha sozinha não faz verão, né? Precisa sensibilizar, precisa trazer outras pessoas para compor conosco. E a segunda questão é entender que político nenhum, deputado nenhum, vereador nenhum, prefeito nenhum está fazendo algum favor para a população. Eles estão fazendo a obrigação para a população de atender às necessidades da população. Quem paga o salário do prefeito, quem paga o salário do deputado, quem paga o salário do vereador sou eu. Dos nossos impostos. O meu imposto lá em Sorocaba e o seu imposto aí no Rio de Janeiro. No cenário da saúde, então, acho que são programas como esse daqui que a gente vai precisar entender o que é saúde, né? O que é a saúde pública, para mim poder de fato cobrar daquele cara que eu elegi ele, ou vou eleger ele para prefeito agora em 2012, está lá usando dinheiro público e ele deve fazer um bom uso daquele dinheiro público para atender as necessidades da população. Então, essa é uma das formas que a gente pode utilizar, seja nos conselhos de saúde, seja na própria Câmara de Vereadores, que tem papel de fiscalizar. Então, eu peço assim, se a gente não conseguir entender o que é saúde pública e qual que é o papel do Estado com a saúde pública, a gente não vai conseguir qualificar a nossa cobrança. Então, talvez o grande mal que a gente tem aqui no Brasil é que a gente cobra, mas a gente não sabe cobrar. Né? Tem gente que votou na última eleição, mas não lembra para quem votou. Entendeu? É assim, eu tenho em casa guardado quais foram as promessas do candidato a prefeito na cidade de Sorocaba. Agora eu vou cobrar, né? Então eu vou monitorar. Então é um processo. Acho que antes tarde do que nunca vamos aprender a exercer a cidadania. Mas não esqueça, todo poder emana do povo e por eles é exercido direta ou indiretamente nos termos dessa Constituição. Então o poder é meu, é seu, é nosso. Né? Então quem paga o salário de todos eles somos nós. Por isso que nós temos que nos informar. Cada vez mais procurar se informar de como é o procedimento, como funciona esse sistema. Isso é muito importante, saber como é que funciona esse sistema.
Como é que eu posso cobrar daquele que eu escolhi, e se dentro de sua plataforma política, o que ele fala sobre saúde? Olha, dele eu falo muito, desculpa acordar. À vontade. Eu falo, não que eu falo muito essa frase aqui. Para me interferir na máquina, eu preciso entender como que a máquina funciona. Entendeu? É isso aí. Então, acho que para a sociedade como um todo, assim, para a gente fazer as coisas acontecerem, a gente precisa entender como ela funciona. Como ela funciona, senão a gente não consegue interferir. O Sérgio Marques, de Santo André, ele faz uma observação e uma pergunta, José. Em anos eleitorais, os políticos enchem os eleitores de promessas. Cumprir já é outra história. Por essas razões, ainda existem tantos problemas na nossa saúde? Exatamente, aquilo que eu Sérgio, né? Sérgio, boa noite. O Sérgio, o pessoal de Santo André, foi muito bem acolhido aqui em Santo André. Estava até tudo parado aqui na frente, a hora que eu cheguei. Achei até que era, mas era por causa da chuva, não era porque eu estava chegando, não. Na realidade, assim, são muitas promessas que sem fundamento nenhum. Entendeu? Por que não consegue cumprir? Porque elas não têm fundamentação nenhuma. E a gente, na realidade, eles acabam falando aquilo que a gente gostaria de ouvir, que a grande massa da população gostaria de ouvir. Vou construir tantas unidades de saúde, vou colocar tantos médicos, vou colocar isso, vou colocar aquilo. Quer dizer, é um monte de promessa que na prática ela não vai ser realizada. E quem está fazendo a promessa também está fazendo a promessa sem base nenhuma. Isso. Acho que assim, quem tem que fazer o debate da saúde, quem tem que apresentar propostas é quem entende de saúde, quem entende de gestão, de saúde pública, e não essas pessoas que chegam aí, pegam carona na fala de alguém e começam. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu vejo os programas de governo, os candidatos de vários municípios. Agora, faça, viu, Sérgio, faça como eu estou fazendo agora lá em Sorocaba. Eu moro em Sorocaba, vamos fazer lá em Sorocaba agora. O candidato a prefeito que foi eleito na última eleição, agora a gente vai pegar e vai falar, olha, então nós temos lá tudo anotado, a gente vai conseguir avaliar se de fato aquele partido, aquela pessoa atendeu às expectativas da população. Eu garanto para você que não atendeu até agora. E aí a gente começa então a qualificar o debate. Agora é importante que quando os caras apareçam para fazer o debate, a gente possa ter pessoas que... Peraí, você está prometendo algo que na prática, tanto eu como você sabe que isso não vai acontecer. Entendeu? Então não dá mais para a gente continuar querendo ensinar o padre a rezar. Mas parabéns, eu acho que vocês devem pegar, reavaliar aquilo que prometeram aqui em Santo André, seja lá Santo André, São Caetano, Santo Amaro ou qualquer outro santo, ver essas pessoas o que elas prometeram e questionar ela. Vem aqui no UpTV e questionar publicamente. Olha, quando você foi candidato a isso, você falou que ia fazer isso. Você fez? Ah, não fez, por que não fez? Entendeu? A gente precisa, enquanto cidadão, de fato, vir em espaços como esse daqui e no jornal. Por que eu falo no jornal? Porque como que chama? A mídia é concessão pública, entendeu? As pessoas têm que entender que rádio, televisão, jornal é concessão pública. Então, se é concessão pública, tem que ter espaço para a população ir lá e questionar e cobrar, de fato. Meios tem. É só você ter vontade em querer fazer. Como o Zé Marcos está falando. Meios existem. Cabe a você, cidadão, querer que as coisas mudem. Porque é você que os coloca lá. A sua saúde está como está porque você o colocou lá. Então você tem que saber cobrar dele. Meios existem. O negócio é você querer fazer. Você, como cidadão, ter essa vontade e fazer com que as coisas mudem. É assim que a gente consegue mudar uma sociedade. Né? Fazer com que as políticas de governo e as políticas de governo sejam cumpridas. Né? Não estou falando Sérgio nem ninguém, mas a gente precisa sair do comodismo. Né? Nós estamos acomodados. Perdemos o ideal, né? O idealismo. É importante ter o idealismo, é importante viver a realidade, mas ter um ideal, né? Buscar alguma coisa. Isso é muito importante. A Larissa Michelini, de São José dos Campos, ela faz a seguinte pergunta, José.
atualmente, quais são as áreas mais desenvolvidas na saúde brasileira? Eu não sei se ela querendo saber se dentro da... Não, Larissa, talvez em outro momento você possa fazer uma pergunta mais específica, mas assim, na saúde brasileira como um todo, vou falar de quem está de forma global. O Brasil, a saúde brasileira é referência mundial em diversas ações, diversos aspectos. É contraditório, às vezes, toda hora eu coloco o microfone na frente, né? É contraditório, às vezes, você ter uma população com atendimento sofrível, né? Como a gente vê aí passar em grandes emissoras, telejornais, mas ter aqui no Brasil, Dante Pazanese, Hospital das Clínicas, você ter o programa Resposta Brasileira de AIDS, a imunização das crianças, a disponibilização das vacinas. Então, assim, no campo da saúde pública, o Brasil é uma referência mundial. Né? Se a gente for ver a atenção primária aqui no Brasil, o atendimento integral que existe no Brasil resolutivo, ele é uma referência. Então, a gente avançou muito no campo de pesquisa, os comitês de ética e pesquisa aqui no Brasil, da participação popular, avançamos em tecnologia em saúde, agora a gente está indo num espaço importante que é a tecnologia da informação em saúde. Agora, assim, você deve estar pensando aí, pô, esse cara está falando uma coisa que eu não sinto isso no meu dia a dia, né? Mas a gente já conseguiu avançar de forma importante. Transplantes, né? Somos referência no mundo. Referência mundial de transplante cardíaco, transplantes hepáticos, transplantes hemodiálise. Então, na alta complexidade, por exemplo, que foi esses 3 últimos que eu citei, hemodiálise e transplante, em cirurgias ortopédicas, o Brasil é referência mundial. Né? Agora, lá na ponta, que é onde lá na ponta que eu estou falando, quem usa a unidade básica de saúde. Então, o maior problema hoje do Brasil é ele dar conta. O maior problema da saúde pública no Brasil é uma falta de vergonha da cara dos nossos governantes, é investir de fato na atenção primária. Quer dizer, evitar com que as pessoas venham a adoecer, evitar com que as pessoas fiquem doentes, para que elas não venham a precisar de uma hemodiálise, de um transplante, ou ter um aneurisma, ou ter um AVC e não conseguir atendimento. É política de prevenção, né? Então a gente tem que ter uma política de promoção à saúde, programa Saúde da Família, atendimento primário. A dona de casa não pode ficar andando de porta em porta pedindo para alguém atender o filho dela. Entendeu? Aquela senhora de idade não tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para alguém ver a pressão, aferir a pressão dela no posto de saúde. Então são coisas simples, mas que na realidade elas têm um impacto extremamente importante. Agora, saindo aqui da região sudeste, a gente precisa de fato também ter investimentos extremamente importantes lá na atenção primária de quem mora na região norte, quem mora na região nordeste do país. E mesmo aqui no estado de São Paulo, você tem diferenças gritantes de bom atendimento e péssimo atendimento. Então, assim, eu falei muita coisa, mas querendo mostrar para você assim, avançamos em muita coisa. Mas, infelizmente, pega-se uma única situação de um problema de saúde no Brasil que podia ser evitável, um mau atendimento, né? Uma pessoa que, infelizmente, foi mal atendida, que não deveria ser, e aquilo acaba virando o reflexo da saúde como um todo. E não é. Entendeu? Então, é mais fácil você falar de uma única coisa que não presta, que não deveria ter acontecido, do que pegar a mídia, falar dos milhões de partos, milhões de atendimentos, milhões de unidades básicas de saúde, quer dizer, centenas das unidades de saúde que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, eu defendo de unhas e dentes o Sistema Único de Saúde. Que é a nossa salvação. É o melhor plano de saúde que nós temos, o SUS. Carlos Rios, de Curitiba, ele deseja muito sucesso para esse novo ano a todos vocês. Sempre assisto ao Espaço Saúde e acho um dos melhores programas em relação ao excelente conteúdo. Muito obrigado, Carlos. Nós estamos aqui para isso. A Rita de Mello, de São Paulo, ela faz a seguinte pergunta, José. Como está a situação da saúde no Brasil em relação aos países da América Latina? É uma pergunta importante, Rita, né? Rita, então, nós tivemos, em 2010, aqui no Brasil, ocorreu
não sei se você ficou sabendo, mas ocorreu aqui no Brasil em 2010 a primeira conferência mundial sobre os sistemas universais de seguridade social, os sistemas universais de proteção social. Tanto faz um nome como o outro, mas o sentido é o mesmo. Então, justamente porque o Brasil recebeu essa conferência, porque aqui no Brasil nós temos a Seguridade Social. A Seguridade Social ela trabalha com a saúde, com a previdência e com a assistência. Eu já tive a oportunidade de ir para vários países na Europa, bem recentemente agora aqui na América Latina, e conhecer as ações e os serviços de saúde desses respectivos países. Se a gente colocar do ponto de vista de comparativo com o Brasil, nós temos de fato uma saúde fantástica, mas os países vizinhos têm uma saúde, digamos assim, do ponto de vista de universalidade, de atender a toda a população, que fica a desejar. Quando a gente pega o Chile, pega a Argentina e fala que o investimento em saúde lá dos governos é maior que no Brasil, sem dúvida é. O investimento per capita em saúde no Chile e na Argentina é bem maior que no Brasil. Mas a cobertura da saúde nesses países é menor que no Brasil. Está entendendo? Então não basta simplesmente a gente falar, o Chile investe em saúde mais do que no Brasil. Investe. Mas o Chile não cobre 100% da população, como a gente cobre 100% aqui no Brasil. De uma maneira ou de outra, 100% da população é usuária do Sistema Único de Saúde. Mas você faz uma pergunta, na realidade, que é a ponta de um iceberg, que novamente eu chamo a atenção aqui para o programa, para o Nadir Amaral, brilhante, aqui o pessoal do Espaço Saúde, que é a ponta de um iceberg de uma discussão mundial, chamada Sistemas Universais de Proteção Social. Para você ter uma ideia, o presidente Barack Obama, o grande feito do Barack Obama quando ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, não é porque ele é negro, outra porque ele é muçulmano, né, se não me falha a memória, então ele já quebrou vários preconceitos que já existiam. E a questão é que ele tentou criar um sistema de atenção à saúde da população nos Estados Unidos e não conseguiu. Hoje o que você vê na América, na Europa, a crise econômica, isso vai influenciar diretamente no atendimento à saúde dessa população. Em suma, em relação à América Latina, o Brasil está numa situação, digamos, confortável, mas tem que melhorar mais ainda, ampliar o atendimento e melhorar a qualidade do atendimento. Em comparação ao mundo todo, o Brasil também está numa situação, digamos, confortável. Tem que acabar com os problemas de atendimento, com as iniquidades, com as pessoas que ficam morrendo por falta de atendimento. Mas do ponto de vista de universalidade, do ponto de vista de acesso, o Brasil está numa situação muito boa. Então, prometo, numa outra oportunidade, voltar aqui para a gente detalhar bem mais isso daí e comparar os sistemas de saúde que existem. Eu estou vendo o teleprompter ali, o teleprompter está, entendeu? Que existe em todo mundo, tá bom? Não, pode ficar sossegado, José Marcos, que será convidado para mais uma bateria de perguntas aqui para passar a você, cidadão, mais informações sobre política de saúde. É um tema muito bonito, é um tema que nos traz a uma reflexão muito grande, e o Espaço Saúde quer isso, é trazer que essa interrogação que você tem sobre um sistema possa ser resolvido, e você, como cidadão, saber cobrar os seus direitos. Isso é muito importante. E saber na hora de votar no fim do ano, em outubro, saiba em quem votar. Aprenda a votar. Nós temos que aprender a votar. Nós temos que saber cobrar daquele que nós colocamos lá para fazer em nosso nome. Bom, José, nós estamos terminando. Eu só queria que você, das suas últimas palavras, para a gente encerrar o programa, quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui. E mais para você encerrar. Na verdade, eu que agradeço o convite. Estou à inteira disposição para vir aqui. Não deu certo de vir em alguma outra oportunidade, mas acho que pelo conjunto de manifestações que ocorreram aí, nós estamos aí diante de debates extremamente estruturantes, tanto a TV como o Espaço Saúde vão estar aí fazendo o debate com muita qualidade, com muita propriedade
E por ser um ano político, que a gente consiga de fato provocar aqui grandes debates para subsidiar os nossos internautas, as pessoas que estão acompanhando, e para interferirem, para questionarem o que aqueles candidatos estão dizendo nas suas respectivas cidades no tocante ao conjunto de políticas públicas. Não só saúde, políticas públicas, políticas sociais, como um todo. Eu quero agradecer mais uma vez aos internautas que mandaram as perguntas, quero agradecer os elogios que nos mandaram, e com isso a gente fica enaltecido, sabe que estamos caminhando, né, e passando informação cada vez melhor a você, que é o nosso internauta que nos vê e que nos ouve e pergunta e faz essas perguntas. O Espaço Saúde estará aqui, né, com mais temas intrigantes sobre saúde no seu todo, não só sobre patologias, mas sobre políticas de saúde, que também isso é muito importante para o nosso contexto. Pessoas como José Marcos Oliveira, uma pessoa com uma grande bagagem, que traz esse conhecimento para mim, para você, para o Espaço Saúde, para todos nós, para o cidadão, para que saibamos questionar. Eu quero agradecer, desculpe por algum probleminha, porque hoje nós estamos começando, a Up TV está começando a sua temporada aqui junto com a gente, esse é o primeiro programa. Desculpe algum problema que ocorreu, mas estamos aqui para isso. Televisão ao vivo é assim, né? É nessas horas que acontece, mas é nessas horas que a gente começa a melhorar cada vez mais. Quero agradecer e até o próximo programa, no dia 23, que traremos mais um assunto palpitagem. Muito obrigado. Gostou?